Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou Vanderlei Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas, e iniciei o programa falando do caminho da sabedoria. Nós vamos abordar esse tema hoje, mas antes de entrar nesse tema, vou dar uma notícia boa para aqueles que me acompanham já há um bom tempo e gostaria de interagir um pouco mais comigo aqui no rádio. O meu programa de quinta-feira, às 14 horas, continuará nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, e também agora mais um dia para que a gente possa se comunicar, vocês falarem para mim sobre as suas experiências, das suas buscas, e esse dia será nas segundas-feiras às 16h30. Então, a partir da próxima segunda-feira, às 16h30, então começa essa nova fase com este horário também, junto com a quinta-feira. Mas antes de falarmos sobre o caminho do meio, o caminho dourado, né? Como se fala do budismo zen, o caminho da sabedoria, vamos falar um pouco de temas que vocês podem abordar aqui comigo no rádio, que tem a ver com o chamado autoesoterismo. Por que se fala autoesoterismo? Ele se distingue daquelas pessoas que ainda estão começando e não têm ainda a base do esoterismo milenar, que está muito dentro das estruturas dos templos das ordens iniciáticas, das ordens venerandas ordens, como por exemplo a Fraternidade Rosa Cruz, a Ordem Maçônica, os templos gnósticos, que são vestígios de ordens mais antigas. Ordens como a Ordem do Olho de Horus, por exemplo. Sendo assim, você pode abordar esse tema, mas também das ciências de Hermes, não só dos 7 princípios de Hermes, que ele já diz, assim como em cima está embaixo, é o primeiro já a falar de um grande equilíbrio, né, na Tábua de Esmeraldas, apontando o em cima, que é o macrocosmos como referência, e o microcosmos, e você está ali dentro de tudo isso, na busca do caminho do meio. E das ciências herméticas nós temos, além das 7 leis, as codificações da astrologia. Então você tem vários tipos de astrologia. Tem uma astrologia natural, onde o astrólogo pesquisa das 4 estações do ano, como é que as plantas se comportam com determinadas colocações dos mapas, certos aspectos de lua principalmente, como é que isso influencia aqui a nossa flora. E também como é que a astrologia natural estuda os animais, fase das suas procriações. Mas isso a biologia já faz? Sem dúvida nenhuma, a biologia faz isso do ponto de vista biológico. Mas o astrólogo natural, ele vai analisar também outros aspectos, sem ser o biológico, até mesmo o aspecto comportamental de toda uma fauna, toda uma flora, do ponto de vista astrológico, quando essa lua está em conjunção com Marte, os bichos podem ficar mais agressivos. Quando essa lua está em equilíbrio, em trígono com Vênus, então estão com comportamento mais serenado. Tudo isso, então, é estudado há muito tempo pela chamada astrologia natural. A astrologia judiciária ou humana é aquela que vai estudar, então, a interação desses mesmos astros com nós, seres humanos, com a nossa espécie humana e o nosso comportamento, as influências, né? Como é que ele trabalha sobre nós, não só o nosso comportamento, mas fases melhores ou mais difíceis que pode ocorrer, sim, com posições do macrocosmos que influenciam diretamente células, moléculas, átomos, enfim, são todos permeados pelo macro e microcosmos, tudo se confundindo numa única coisa, mas mostrando algumas divisas básicas que você pode trabalhar. Esse é um princípio hermético da astrologia, ciência essa que vinha sempre junto com a astronomia, que é uma ciência importante, porque ela vai mensurar astros, estudar sobre os astros, sobre as suas grandezas, mas a astrologia, já vários tipos de astrologia, em várias partes do mundo, como a astrologia Ayurveda, lá da Índia, como a astrologia que já havia no Egito, até um zodíaco, chamado zodíaco de Dendera, lá também falando, apontando a astrologia como uma ciência válida, e você também encontrando na igreja São Bento, aqui de São Paulo,
Quando você abre a porta de entrada, olha para cima, você vê ali também um zodíaco e a referência também dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. A astrologia, quando bem estudada e vista também como autoconhecimento e desenvolvimento da nossa consciência, é algo muito útil. O astrólogo, quando vai analisar casas astrológicas e planetas nas casas e a influência disso na vida da pessoa, então ele pode fazer o que chama de terapia astrológica, casa por casa, que é uma coisa muito eficaz para que você consiga aproveitar melhor o seu tempo e o seu espaço. E tão profunda quanto qualquer astrologia é a astrologia cabalística, que é capaz de mudar a vibração de um aspecto na sua vida com certos procedimentos que você tem para mudar aquilo que não está bom, para que seja mais equilibrado. Mas também nas ciências herméticas nós temos a numerologia cabalística. Pitágoras dizia: todas as coisas são constituídas de números. Deus se manifesta para nós através do número. O número não veio só para ordenar coisas e quantificar. Ele age como uma vibração. Então o número tem uma vibração especial, e essa vibração, quando você entende a natureza dessa vibração, dessa frequência, você pode trabalhar com ela ao favor do coletivo, das pessoas que te rodeiam e a favor de si próprio. Isso também é a numerologia cabalística, onde usa a tabela hebraica, né, dos números em comparação, e aliás em analogia com a língua portuguesa, por exemplo. Temos também a ciência hermética da radiestesia, conhecida antigamente como rabidomancia, onde os mestres, carregando uma vara, uma vareta, um cajado, sabiam onde tinha água ou poderia ter algum minério, como se fosse o contador Geiger, né, antigamente usado dessa forma. Então esse cajado tinha propriedades especiais. Mais tarde a forquilha, né, usada por alguns poceiros, até hoje a gente encontra pessoas que vão escavar aonde tem água usando uma forquilha de eucaliptos e caminhando com ela de uma forma especial de caminhar, e ela vai dar um sinal com um empuxo, né, mostrando que ali existe água e pode ser cavado. Isso é a radiestesia, que usa pêndulos esses que vão responder às vezes ao seu campo etérico e radiestésico quando você faz uma pergunta girando no sentido horário para sim e anti-horário para não. Então esta é a radiestesia, também uma das ciências herméticas. Estou falando de algumas aqui porque você pode abordar esses assuntos tanto hoje, quinta-feira, como nas segundas-feiras. Você pode perguntar sobre alquimia. Os alquimistas estudavam o elixir da longa vida, faziam a colheita do orvalho. O que seria o orvalho? Gotículas de água que ficam sobre plantações, especialmente plantas medicinais. Tais gotículas eram recolhidas com um pano de linho branco, torcido depois em garrafas especiais, e serviam de elixires, tal qual os florais que se trabalha hoje. Assim também faziam os alquimistas, e estudava a transmutação dos metais em ouro. Mas isso não ficava só no campo físico. Também se falava do ouro filosófico, do ouro alquímico, do ouro das suas virtudes. Então, esta é a alquimia, né? A alma da alquimia é a transmutação. Quando você fala no mestre Saint-Germain, você lembra da transmutação. Transmutação, então, é isso de transformar uma coisa em outra, completamente trabalhando a sua essência, como se fosse uma radiação, né? Uma radiação benévola, que não vai fazer mal a ninguém, pelo contrário. Essa é a transmutação. Então você tem a teurgia também, conhecida como magia da luz, magia do bem, né? Benfazeja. A teurgia busca a natureza. A teurgia busca as árvores, montanhas, lagos, cachoeiras, onde o mago teurgo, caminhando pela natureza, faz ali os seus rituais de equilíbrio. Um exemplo muito bom, quando o mago colhe um pouco a água de um lago e leva para uma ilha, porque exatamente aquilo que é complementar
e ao mesmo tempo oposto e proporcional é o caso de uma ilha e um lago. Então, a porção de água cercada por terra e o inverso. Então, quando você tem um lago, é isso, uma porção de água cercada pela terra. E quando é a ilha, é o contrário. Então, você fazendo esse trabalho de levar uma energia para uma outra oposta, complementar, ou então como faziam os druidas, né? Se comunicando com a aura da própria árvore, abraçando uma árvore com consciência, enxergando a si próprio no meio das folhas e galhos daquela árvore, que pode ser uma acácia, por exemplo, um pé de romã, aí já seria um arbusto ou uma pequena árvore, um pé de romã, porque ali você vai ter as propriedades curativas, né? Tanto do seu campo emocional como físico, atuando sobre você. Isso é teurgia. E temos aí outras ciências herméticas que podemos falar inumeramente aqui, e vocês que estudam alguma coisa sobre esses assuntos, vocês que querem saber sobre seres elementais, então vai interagindo conosco, anota. Você está lendo um livro aí, ficou em dúvidas sobre autoesoterismo, liga para falar comigo e terei prazer aqui em falar com você. E aquilo que eu não souber, vou pesquisar para que nós possamos aí, né, trocar informações. Sou Vanderlei Paz, você ouve aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Vibe Mundial 95,7. A rádio que